E Bom, aí, Fê? para quem ainda não te conhece, Camila, eu queria que você se apresentasse. Primeiro, seu nome, apesar de eu já ter falado, onde Sim. você trabalha e em que você trabalha hoje exatamente. Ah, legal, legal. Então, meu nome é Camila Dantas, eu trabalho hoje na Liberty Seguros. Oi, Will! Trabalho na Liberty Seguros. Atualmente eu estou numa equipe de desenvolvimento, sou analista consultora lá. Trabalho especificamente com a equipe de CRM. E o nosso CRM, claro, é o Salesforce. É, então, exato. Então, já fazem 2 anos que eu completo, eu entrei lá como através de uma consultoria, né, prestando serviço, como eu iniciei também a carreira no Salesforce. A gente vai falar um pouco E disso. é legal, é legal. E hoje eu fui contratada pela empresa e é isso. E hoje eu estou trabalhando como consultora lá. Eu sou analista consultora, na verdade, né? Passei por todas as etapas, virei analista sênior, depois eles me contrataram como consultora e agora a gente está trabalhando lá. Basicamente, Salesforce na veia. A parte de TI lá é enorme, então não é só Salesforce, mas o nosso foco lá da equipe é Salesforce, né? CRM. Então, Tem outras frentes, né? isso. Outras Tem formas de outras desenvolver frentes. Isso, a TI lá é gigantesca, até porque é uma empresa de seguros muito grande, né? Então, assim, a TI é mundialmente, né? Não é gigante só Brasil, né? mundialmente. É exatamente. Então, a empresa lá é gigante e, assim, eu já entrei na equipe de CRM já pela experiência de antes, né? Que a gente trabalhou juntos, tá? A gente vai falar um pouquinho disso também. E aí é isso, eu já entrei lá e aí já estou um tempo já na expectativa de fazer carreira ali. E é isso, tá dando certo, tá dando Que tudo bom. certo. Então vamos fazer esse gancho aí. Vamos. Como você conheceu o seu Salesforce? Como que você se deparou com ele a primeira vez? Só Sim, contando um pouquinho a história, foi na mesma empresa que eu comecei, né? Então, sim. a gente começou lá juntos em 2000 eu comecei em 2015, não sei se você já começou em 2015 ou em 2016 O meu foi em 2015 também, também. foi 2015 também, foi em maio, eu não lembro mesmo, mas foi em 2015 Ah, também. então, foi bem próximo de mim, então. Foi bem próximo. Eu lembro que quando a gente entrou, a equipe ainda era muito nova lá. Uhum, Foi até legal porque a gente começou dando os primeiros passos tudo junto, isso foi muito legal. Eu tenho, sim. tipo, memórias ótimas até hoje, sinto saudades daquela equipe da BSI. Foi muito legal, mas resumindo um pouco a história, eu basicamente trabalhava numa empresa que era de RP, então, mas já trabalhava como desenvolvedora, né? Então, mexia com um banco de dados, mexia com um pouquinho de C Sharp, e aí fazia algumas coisinhas ali. Só que no fundo era um pouco de desenvolvimento com suporte. A Aline falando Torre Cloud, amei. É. E aí, um pouquinho com suporte e tal, acabou cansando um pouco. Eu queria criar coisas novas, conhecer coisas novas. E aí era o momento. E eu comecei a procurar emprego, então assim que tipo, apareceu a vaga na consultoria que a gente trabalhou junto, me fizeram quando fizeram a entrevista me perguntaram, né, se eu estava disposta a mudar totalmente, tipo, conhecer algo novo, algo que estava começando ali. Tinha poucas consultorias ainda que trabalhavam. é, E de e, fato era, né? Não foi e algo que de foi uma fato mentira pra gente. exatamente, de fato era super. Então, logo na entrevista me fizeram essa pergunta se eu queria conhecer algo novo. E aí eu já estava insatisfeita onde eu estava, queria conhecer algo novo e foi onde eu comecei com o Salesforce nessa consultoria. Então, a princípio, foi bem legal. Assim, a gente passou 3 meses na consultoria aprendendo tudo junto. Era uma equipe nova, né? Uhum. É, tinha grandes projetos pela frente, isso foi muito legal. Logo no terceiro mês, assim, a gente já estava alocado no cliente fazendo um projeto super grande para a Redcar. Lembra?
força de Uhum, venda. lembro. Eu ia falar dele aqui. Isso daí foi sensacional, que a gente ficava lá na empresa, a gente ficava até horas e horas, dormimos o fim de semana lá, lembra? Uhum. E, e foi muito legal. E aí, nisso a gente acabou crescendo, todo mundo junto lá na empresa, criou-se uma equipe muito grande de Salesforce. Eu, assim, sou muito grata a tudo que eu conheci lá na época, tudo que a gente cresceu. E Salesforce entrou assim, entrou de surpresa. Na verdade, era algo que eu realmente não sabia nem o que que era. E quando foi proposto para eu mudar radicalmente para a ferramenta, assim, eu vejo que foi de longe a melhor escolha. Então, para mim, para minha carreira, foi gigantesco. Foi bem legal, Fê. E é isso, acho Você, resumindo um pouco você, isso. você veio de .NET. Você acha que isso ajudou na curva de aprendizagem para você, do Salesforce? Sim, me ajudou bastante. Apesar que Salesforce ela tem assim um tipo de a linguagem é um pouquinho mais parecida com Java, né? Então Uhum. a linguagem que a gente começou a trabalhar lá do Salesforce é o Apex. Não sei se para todo mundo é familiar. E assim por eu ter tido uma experiência, me ajudou assim com .NET em questão de lógica de programação, assim, até a questão do banco de dados, que era parecido com um pouquinho do que eu estava vendo, que era SQL Server, enfim. Isso me ajudou, sim, bastante. Porém, por outro lado, acabou, eu acho que no início confundi um pouco, porque tinha muita coisa que dava, que hoje eu vejo que dava para fazer pela ferramenta. A ferramenta oferece muitas coisas automáticas, ao invés da gente customizar. E a Então, gente acho sempre que customizava, né? exato, a gente sempre customizava, sempre. Então, eu Mas acho acho que que isso é um mal de consultoria no geral, né? eu acho que aí, quanto mais você customiza, mais você gera ali uma coisa que você sabe, Um uma vínculo, né? garantia, um vínculo, isso, essa é a palavra, um vínculo. E aí eu acho que é isso, da experiência que eu tive desde o começo até agora, que mudou, né, bastante a minha visão. Mas ajudou sim. Eu já ter tido experiência no mercado para eu continuar como dev na ferramenta Salesforce valeu a pena. Eu Até acho que até um cabe outro. puxando. Pode falar. Pode falar. Fê. Não, acho que até uma outra razão pela qual eu acho, na minha visão, que as consultorias costumam customizar muito é que, olhando para a nossa época, onde tinha muita gente começando, você não tem um Sim, conhecimento profundo da plataforma para de fato saber o que, que você pode fazer com point and click e o que não. sim, sim, A gente exatamente. ensinava justamente a codificar e não a usar a plataforma. Sim, verdade, verdade. E isso, de certa forma, acontece com muitas consultorias. Ela ensina a pessoa a codificar, mas não ensina ela a Uhum. ser um bom admin. Sim, isso é verdade. Isso E aí acaba é que a solução acaba sendo complicado. bem customizada, né? Exato, é complicado. Eu entendo super na época, eu concordo com tudo que você falou, é isso mesmo. Eu acho que no início, até por não achar pessoas experientes no mercado da plataforma, e era difícil, então, já que ela dava a possibilidade de customizar, então por que não acabar customizando e assim entregando a expectativa para o cliente de qualquer forma, que vê só o resultado final, entendeu? Então, eu entendo super, assim, é uma coisa que no começo foi bem legal, mas hoje eu vejo que tem muitas coisas que a gente poderia ter mudado, feito Uhum. padrão, a ferramenta. E a ferramenta cresceu muito, né? Mudou bastante, né? Sim, sim. E continua mudando a cada release, muita coisa nova, né? Verdade. Em relação à mudança de vida, você acredita que Salesforce mudou a sua vida de alguma forma? E se sim, o que que mudou a sua vida? Ela mudou a minha visão de carreira. Eu acredito que sim. No começo, assim, até em questão de ser dev mulher, assim, no início eu tinha muitas dúvidas sobre a minha carreira na própria área de desenvolvimento de TI, porque é um mercado competitivo, é um mercado que você tem que ser uma pessoa diferenciada para se destacar, e querendo ou não, é um mercado que até antes, hoje, claro, as coisas tendem a melhorar, tá melhorando, mas era um mercado ainda
muito masculino, então eu tinha dificuldade em saber qual que era o meu rumo. Então, o Salesforce chegou para me dar um rumo. No momento que ele apareceu para mim como ferramenta, como a ferramenta de trabalho que eu iria usar no dia a dia, aquilo que eu poderia, tipo, criar carreira, ele foi ali meu alicerce. Eu fiquei já sabendo o que eu queria fazer. Então, quando ele apareceu, foi um boom, ele cresceu, ele me deu muitas oportunidades. Então, eu acredito que, claro, eu acho que sim, eu estaria desenvolvendo se eu não trabalhasse hoje com a ferramenta. Eu acho que ser dev, eu gosto de trabalhar, eu gosto de desenvolver, entendeu? E o Salesforce é isso, é uma ferramenta que ele prega muita diversidade, isso é muito legal por isso, não tem níveis ali de uma separação de devs mais, claro, tem pessoas que são mais experientes, tem outras que não, mas ele te dá muito espaço para você ir atrás, correr, aprender sozinha, não é uma coisa seletiva, sabe? Ele te Uhum. deixa ali. Se você quer estudar, você tem a oportunidade de estudar de graça, você vai atrás, tem o próprio Trailhead, o portal que você estuda, então ele dá a oportunidade ali para todo mundo igual. Não é uma coisa que, eu estudei na melhor faculdade, ou eu fiz tais cursinhos, não, é uma coisa que, para começar, todo mundo começa dali, sabe? Então, isso foi muito legal para o começo da minha carreira, assim. E achei legal uma coisa que o Will colocou aqui, que ele É falou que a isso que eu ia maioria das falar agora. mulheres. Eu ia fazer um Eu gancho fiquei. agora com isso, de você. Você falou um pouco disso, né? De Isso. quanto é o mercado de desenvolvimento, de olhar muito para a questão do gênero. Não que o Uhum. mercado olhe para a questão do gênero, é que acaba tendo, de certa forma, mais homens desenvolvendo do que mulheres desenvolvendo. Sim, sim, Né? sim. Até por medo, assim, às vezes não se vê fazendo aquilo, tem pouco estímulo, né, para começar uma carreira dentro de desenvolvimento. Eu mesmo, assim, quando eu comecei, a minha ideia inicial não era começar na área de desenvolvimento. Eu fui apresentada pelo meu cunhado que fazia e eu gostei. Então, eu embarquei, mas eu não sabia nada de início, entendeu? Então, hoje não tem essa coisa fácil. Quando eu comecei, há 7 anos atrás, não tinha essa coisa fácil de procurar assim, você ver exemplo tutorial, ver vlog, ver todo mundo falando. Então, hoje, assim, se eu posso embarcar com alguém, chegar e falar assim, olha, tira esse monstro que é da sua cabeça, de que desenvolvimento é uma coisa masculina, que é muito difícil, que você não consegue, que não se vê fazendo isso, porque não é bem assim, entendeu? Lógico, toda área requer estudo e dedicação, não tem jeito. Você vai ser um médico, você vai estudar para aquilo. Você vai ser um dev, vai estudar para aquilo. As dificuldades são, né, gigantes. Uhum. Mas isso que o Will falou faz muito sentido. Assim, a área de Salesforce tem bastante funcional, que é admin, que trabalha como administrador. Ontem eu assisti a live da outra menina que A estava Jaque? também, que era dev, da Jaque, isso. E eu achei bem legal, porque realmente, assim, quando nós começamos, que era na BSI, eu entrei um pouco assustada, tinha poucas mulheres, e aí foi crescendo, e aí o time ficou mais funcional mesmo. Hoje, eu posso dizer, por exemplo, na minha equipe, que ficou bem equilibrado, a gente conseguiu encontrar profissionais no mercado, mulheres e super competentes, todas elas. Como é que é a E divisão do time hoje? hoje, assim, o time é bem grande, né? A área lá de CRM. Na verdade, a área de TI da Liberty é gigante. Então, cada frente lá tem um time, né? Que tem o seu gerente. Então, é dividido por financeiro, é, sinistro, CRM, que cuida da parte lá de operações, call center, tudo mais. E, enfim, tem muitas áreas de TI, isso é bem legal. E uma coisa boa que, assim, as áreas todas se integram.
Então, Todo cada mundo uma área. hora se conversa, né? Exato. Então, uma coisa assim de TI pesada que eu trabalho até hoje muito pesada é a questão de integração com o Salesforce. A gente está direto chamando o serviço ou montando o serviço. Isso é comum lá na área. A gente trabalha bem pesado nisso. E o Salesforce hoje, ele se modificou assim, tipo, ele dá a oportunidade de você criar coisas chamadas de serviço, fazer a integração de maneira mais rápida, que é bem legal. E aí no CRM hoje, ele tem basicamente três frentes, né? Que cuida de projetos e cuida de SMs, que são melhorias, porque hoje eu não sou mais a consultoria, né? Hoje eu sou o cliente. Uhum. Então, eu trabalho. Às vezes a gente tem consultorias que trabalham com a gente, projeto lá, que prestam serviço para a gente, e às vezes a gente tem os clientes que são os próprios internos da companhia. Então, a gente está no dia a dia com eles. É, Então, isso é bem legal. Então, hoje eu tô trabalhando num projeto específico, junto com uma área dentro da companhia. Tem os meus amigos que trabalham também em projetos, tem outros que ficam focados em melhorias, e é mais ou menos nesse nicho, né? Tem uma área funcional de Salesforce, que a gente também trabalha em conjunto. Ela fica abaixo de outra diretoria, mas eles atuam funcional Salesforce também, criam relatórios, fazem os dashboards, criam a parte funcional, um pouco menos do que os funcionais que a gente era acostumado lá na consultoria, que metiam também a Uhum. mão na massa, né? Sim. Mas eles fazem bastante coisa também, só que não está abaixo ali da nossa diretoria, mas a gente trabalha sempre junto. Então, tem a parte de TI, e tem a parte de funcional também do Salesforce, que no fim a gente acaba ali trabalhando todo mundo junto, né? E do seu time hoje que está ali perto de você, quantos são homens e quantos são mulheres? Ah, hoje, assim, até o ano passado a equipe era bem pequena. Eu acho que até o mercado muito, assim, com o seu esforço cresceu, apareceu muita oportunidade, a equipe deu uma reduzida, então chegou uma época que estavam duas meninas, que era eu e mais uma, que é a Gabi, e um menino, que era o Jair, que ele já estava, era antigo de casa, e ele estava lá com a gente. Então, tinham duas meninas e um menino. Os outros era prestador de serviço. Uhum. Aí, do meio do ano para cá, a gente conheceu profissionais e tal. Entrou mais uma menina que trabalha comigo também, a Camila. Outra, Camila? Em- Outra Camila Rizzi, uma fofa super. De dev também, 100% dev. Legal. Ela trabalha também junto com a gente. Aí entrou uma galera que também a gente deu oportunidade, que não conhecia Salesforce, mas que conhecia outros Ah, tipos de linguagem, que bacana. eram. Porque às vezes assim, como a nossa área ela tem muita aplicação em .NET, por conta das integrações que a gente faz até interno com outras áreas, a gente mexe também, acaba mexendo com essa linguagem também, não fica só retido no Salesforce, né? Então a Uhum. gente foi dada a oportunidade de alguém de fora, como aconteceu comigo, como aconteceu com você, de conhecer a ferramenta. E é legal que Uhum. as pessoas vão andando junto com a gente. Então, a gente contratou esse rapaz que não conhecia Salesforce, mas que agora já está trabalhando com a ferramenta. Aí trouxemos mais dois, que veio de outras equipes, já era da Liberty, mas eles trabalhavam em outras equipes de TI e agora está com a gente também trabalhando. Então, são dois, mais um que foi É, contratado. ficou equilibrado o time aí, então, né? Ficou equilibrado, mas assim, agora que a gente voltou a ter bastante gente na equipe, ainda tem uma diferenciazinha, mas é, no começo, onde eu era a mulher da equipe, quando eu entrei, só eu era a mulher da equipe. A gente contratou mais, a gente trabalhou com a Bia também, a Bia foi trabalhar com a gente, e teve outra oportunidade, saiu. Então, é, isso é uma coisa que na Liberty eu nunca senti
qualquer tipo de discriminação para contratar mulheres, sabe? Isso eu Uhum. nunca senti da Liberty, não. Mas é o que eu falei antes, o mercado ele é competitivo e às vezes por ter pouca busca mesmo do sexo feminino, é difícil você achar profissional, entendeu? O que eu acho que também vale um pouco por falta de engajamento, tanto por nós mesmo que trabalham na área, eu acho que a mulher também tem um papel fundamental em expressar isso, passar essa imagem boa de você ser deve mulher, e que, assim, ainda bem que hoje as coisas melhoraram muito, assim. Eu digo que da época em que a gente... Claro, eu tive muita sorte de trabalhar com pessoas incríveis, desde quando eu comecei a minha carreira. Claro, eu já passei uns perrenguinhos também, mas a gente ouve relatos, né? A gente tem amigas também, mulheres, que são da área de desenvolvimento, que já passaram por situações chatas, enfim. Isso aí acontece em qualquer área. Uhum. Então, acho que falta engajamento aqui da mulherada, tipo, trazer mais mulheres também para a área, sabe? Para tirar esse, essa, essa impressão que dá, entendeu? Sim, sim, total. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Você falou um pouco, né, em relação à carreira, mas a minha pergunta é voltada ao mundo Salesforce. Como que você coloca como objetivo nos próximos 1 ano, 2 anos, para você Uhum. dentro do mundo Salesforce? Então, assim, dentro da empresa, a gente tem bastante estímulo no Salesforce, sabe? É lógico, a gente não sabe o dia de manhã e nunca tem que ficar preso a não ouvir possibilidades. Mas eu tive um tempo, acho que há um ano atrás, eu fiquei bem parada em questões de desenvolvimento da ferramenta. Eu acho que eu dei uma Estagnado. não passo para trás, mas uma estagnada. O que não me prejudicou na carreira, mas o que pode talvez me prejudicar mais para frente, não sei, eu não penso nisso. Eu acho que Uhum. daqui em diante o que eu quero é focar mesmo na São os famosos ferramenta. e se que a gente não consegue chegar É, numa resposta, né? exato. E se eu não vou ficar pensando nisso, é daqui para frente. Então, daqui para Sim, sim. frente o que eu quero me certificar na área. Eu acho que isso é importante até pessoal para mim, eu me certificar como desenvolvedora. Eu tive a oportunidade de fazer 2 vezes a prova. A primeira foi na época que a gente trabalhava na consultoria, que não deu certo. E a segunda também eu não consegui, porque não estudei, foi relaxo meu. Eu acho que precisa dedicação, sim, para estudar. Você tem que estar empenhado. Não adianta fazer as coisas de qualquer jeito, correndo, que não dá certo. Você tem que empenhar. E aí, por Uhum. N motivos, não consegui. Mas eu estou focada esse ano. Eu quero ter a ferramenta. Eu quero crescer junto com a ferramenta. A ferramenta está se modernizando. Ela está a toda hora cria um modo de desenvolvimento novo. A gente tem que crescer com isso, entendeu? Então, eu quero me certificar, eu quero crescer também na área dentro da minha empresa, naquilo que, é, que, é, que está ao meu alcance lá dentro. Então, eu vejo muito o Salesforce em conjunto do que eu estou fazendo hoje. Eu acho que a Salesforce ela tem muitos nichos, né? Então você Uhum. pode ser funcional e dev, você pode ser só funcional, você pode ser só dev, entendeu? Então hoje eu quero focar, hoje eu sou dev, eu quero focar um pouco mais no funcional, eu quero embarcar um pouco mais na ferramenta, no que a ferramenta pode fazer por mim, já que ela se atualizou, entendeu? Então isso é muito bacana, tem muita coisa para estudar ainda. Eu vejo que eu não conheço tudo da ferramenta, eu acho que tem muita coisa, e isso é legal porque me desafia a continuar, porque uma coisa, se for mais do mesmo, a gente não tem estímulo para conhecer, para continuar, para trabalhar. E é isso, Fê, eu acho que num futuro próximo é mais ou menos essa visão que eu quero para mim. Legal. Como você falou, né? Espaço tem,
Acho que são várias vertentes, não só a Sim, gente falou de dev, funcional, mas tem também marketing cloud, tem sim, quem é especializado em analytics, tem quem é especializado em inteligência artificial, enfim, são N nuvens, N plataformas que tem espaço para você se achar ali dentro, né? ah, sim, com certeza, com certeza. E assim, é legal isso, porque isso que você falou, tem vários nichos dentro do Salesforce. Eu tenho uma super amiga minha que começou comigo, ela saiu da faculdade, a gente fez estágio junto, entrou na área de dev, e aí ela não curtiu a área de dev, ela saiu para fazer web designer, ela fez o web designer, ela começou a trabalhar com marketing digital, ela começou a trabalhar com e-mail marketing, foi para uma área meio que de publicidade, enfim. E hoje desde o ano passado para cá, o lugar onde ela começou, que ela trabalhava antes, comprou a nuvem Marketing Cloud, então ela teve um tempo super mínimo para aprender a ferramenta, para mostrar para os clientes. Ela teve que se certificar em tempo mínimo, porque a empresa tinha que ter um mínimo de pessoas certificadas para poder ter a nuvem. E aí, e vender a nuvem, na verdade. E aí ela super se dedicou, ela foi atrás, ela conheceu a ferramenta, ela abriu uma nuvem, era uma coisa nova para ela, e hoje ela é certificada no Marketing Cloud, ela trabalha 100% com Salesforce lá na empresa onde ela está, e isso fez um boom na carreira dela, e em pensar que a gente começou junto, trabalhamos com desenvolvimento, e seguimos caminhos diferentes e no final E acabamos se trabalhando na cruzou. mesma ferramenta. Exato, isso daí foi muito legal. Hoje a gente ri junto. Ela é uma mulher incrível também, trabalha com marketing cloud, é muito legal, é inspirador essas histórias, na verdade, é muito legal. Eu acho que isso tende a acontecer cada vez mais, de pessoas começarem a usar Salesforce, muitas vezes, às vezes nem sabem o que é Salesforce, Sim, a empresa começa a usar e ela tem que começar a conhecer um pouco, e aí sim, descobre o verdade. que é Salesforce, e aí vai descobrir que tem um amigo que já trabalha com Salesforce, e aí vai Exato. Quando ela me espalhando essa procurou, aí essência. ela, nossa, você trabalha com Salesforce? Aí eu falei, então, eu trabalho na nuvem service, né? E aí ela, mas você conhece um pouquinho? Eu falei, nossa, bem pouquinho, assim, vergonha de dizer. Aí Sei o ela, que é, né? exato, mas aí passei Trailhead, ela se virou, tipo, deu um boom, assim, ela é incrível a história dela, eu acho, é inspirador, de verdade. Legal, bacana. Bom, para fechar aqui com chave de ouro, eu queria que Uhum, você desse uma dica especificamente para as mulheres de como sim, começar na área, como entrar no mundo Salesforce. uhum. Ah, foi primeiro agradecer aí a oportunidade, isso que você está fazendo essa semana aí é bem legal. Foi muito interessante ver que tem bastante mulheres já na área de Salesforce que falaram semana passada e que vão continuar falando. A gente viu mulheres aqui, tava a Vanessa, tava a Aline, beijão para elas, não sei se elas estão mais. E trabalhou com a gente, começou também mexendo com a ferramenta lá atrás, isso é muito legal. E, assim, para iniciar, a questão pode parecer mais do mesmo, mas é estudo, cara. Você tem que estudar, você tem que correr atrás. Eu acho que as oportunidades não vão cair do céu, você faz a sua oportunidade. Mas é uma coisa legal que a Salesforce ainda tem aquelas empresas que, mesmo você não sabendo da ferramenta, elas te dão oportunidade de você realmente querer. Então, pode ser que você não tenha experiência, nunca trabalhou com a ferramenta, o seu conhecimento é acadêmico, mas se você tem vontade de aprender, isso é uma coisa que eu senti quando eu comecei, eu acho que realmente acontece, que eu vejo até hoje acontecendo, até onde eu trabalho mesmo, de você não conhecer a ferramenta, mas dar oportunidade para aprender. Isso é bem legal, eu Foi a acho. história da Jaque ontem também, né? Exato, exato, que ela Começando um trabalhava. estágio que não conhecia Salesforce, Sim, foi o primeiro emprego dela, então, primeiro assim, emprego. exato, as possibilidades são milhares. Eu acho que, para mim, quando aconteceu, eu embarquei no desafio, era algo novo, você fica com medo, mas
é isso. Eu acho que o Salesforce ele é uma ferramenta ótima porque ele te dá por onde começar. Você tem uma plataforma onde você pode estudar e treinar. Então, a partir dali é com você, entendeu? E não se intimidar. Eu acho que você tem que buscar exemplos que te motivem. Não adianta a gente procurar exemplos que sejam inalcançáveis, ou para mim, sei lá, me traz uma coisa ruim. Você tem que procurar seguir pessoas que realmente, tipo, têm os mesmos pensamentos que você, que te traga, que seja um espelho mesmo, que te traga uma motivação para você se inspirar a começar. Eu acho que isso é muito válido. E mulheres que são não só de Salesforce, eu acho que de desenvolvimento também, tirar essa coisa de que deve é um universo masculino, não é. Hoje o mercado bombou, tem muita mulher aí deve, tem muita comunidade, isso é bem legal, elas se juntam, eu acho que precisa mesmo a gente mesmo se juntar para, enfim, tirar tudo Ganhar um, isso, esses paradigmas, ganhar um espaço, né? exato, ganhar o espaço, eu acho que a gente está conseguindo, é uma luta diária. Eu sei que a gente já ouviu várias coisas no meio do desenvolvimento, é difícil, mas eu acho que a gente não pode desistir, tem que lutar. Assim, a gente tá em 2020, as coisas hoje é muito virtual, as pessoas colocam o que pensam na internet e é isso. Às vezes não pensa na consequência, mas hoje a gente tem mais visibilidade, então as coisas são mais legais por isso. Então eu acho que partir do princípio de que não vai ser fácil, mas que você consegue. Não é Não impossível. não é impossível, de longe isso. Eu acho que o nicho do Salesforce e de carreira em TI, ela é muito abrangente, é como eu falei. Eu tenho amigas que começou como desenvolvedora, passou para marketing. Nós temos amigas que também começaram como dev, passou para funcional, hoje trabalha só como funcional Salesforce, como também tem outras que vai para a parte de projeto. Então, existe um ramo gigantesco dentro da área de TI. Não é somente ali o código e achar que você vai ficar presa àquilo, que aquilo não é para você. Não. Eu acho importante, inclusive, todo mundo passar por ter lógica de programação, enfim. Isso nos desenvolve, sabe? É uma Eu coisa. acho que é um complemento dos dois lados, né? Eu costumo dizer que todo bom developer tem que ser bom administrador. Ele tem Sim, que sim. conhecer a plataforma, a entranha da plataforma, até para não acontecer como a gente comentou logo no começo, de sair Sim. customizando tudo que não deveria ser customizado. Tem coisas que Sim. não faz sentido você botar um É. código para poder fazer aquilo. A Dava plataforma já lhe certo, permite dava fazer. certo. É, que funciona, funciona. A plataforma aceita praticamente tudo, né? Exato, a plataforma ela é open, ela tipo aceita tudo. Isso Uhum. na época a gente aproveitou, mas é o que você falou mesmo, a gente tem que conhecer a ferramenta e isso vem com experiência. No começo você não se exige, você não vai aprender tudo, eu não comecei aprendendo tudo, você não começou aprendendo tudo, você começou como desenvolvimento mobile e partiu para a carreira de Uhum. Salesforce, lembra? E aí Sim. as coisas são assim, a gente começa, inicia um ciclo, começa o outro e não tenha medo de começar do zero. Eu acho que não tem idade para aprender. Eu acho que hoje está muito mais fácil você começar numa área de TI e vai de dedicação de cada um. Eu acho que não tem que ter medo. Eu acho que é igual a ferramenta Salesforce, ela tem várias nuvens, ela tem vários nichos. E você tem como trabalhar dentro da ferramenta nesses nichos e se especializar em uma. E com certeza vai ser bem rentável para você, que é uma coisa muito boa de Salesforce, é uma coisa que tem um retorno muito rápido. Uhum. E eu acho que Geralmente, é para isso. quem está começando, acaba tendo uma remuneração baixa, né? Até porque Sim, alguém está sim. pagando pela sua curva, mas o crescimento ele acaba sendo muito rápido e alto, né? Sim, com certeza. Vale a Comparado, pena, porque. comparado com outras tecnologias, Uhum. de longe disparado. Sim, eu tenho amigas que ela saiu.
que saíram, por exemplo, um exemplo que aconteceu no passado, ela era da área da Liberty, de sinistro, outro desenvolvimento, entrou na nossa equipe, ficou acho que 6 meses, acho que 3 a 6 meses, aprendendo Salesforce com a equipe, apareceu oportunidade, as oportunidades aparecem, simplesmente você O tempo conhecer todo. a ferramenta, o tempo todo aparece. Então, cara, você tem a possibilidade de trabalhar fora do seu país, o Salesforce ele te abre muita oportunidade. Então, se eu tenho amigos hoje que eles, eu quero aprender uma coisa nova, eu quero trabalhar, estou cansada de fazer isso e ganhar X, cara, o caminho das pedras é essa. Você quer seguir, hoje é isso que você tem que fazer. E assim, eu sempre digo Salesforce. Começa por essa ferramenta, vai estudar na internet, o material está aqui, depende de você, Agora é com você. entendeu? Exato. Então, isso é uma coisa muito, muito, muito legal de Salesforce. Se fizesse fazer um resumo, eu diria que, então, primeiro, decidir que quer aprender Salesforce. Sim, isso, exato. Coloca Tem isso que na sua cabeça e decidir. fala, eu vou aprender esse negócio. Eu falo, o que que é isso? Eu quero aprender isso e vou focar nisso. Minha amiga tirou o certificado em 2 semanas e ela conseguiu, porque é o que eu falei, o estudo está lá, a ferramenta te oferece isso. Então você tem que pegar aquilo e usar a seu favor. Desliga a É, novela e vamos estudar, né? exato, estuda. E assim, existe trilhas para isso, o seu esforço ele te dá o caminho, sabe? Então você focando naquilo, você vai aprender. Não, não tem erro, você vai aprender. Assim, é uma coisa que me ajudou no início da minha carreira, ajuda todo mundo até hoje. Então, não tem segredo, sabe? É isso, basicamente. Legal. Camis, agradeço seu tempo aqui. Se Acabou. possível, se você aceitar, eu quero te convidar para outros bate-papos aqui. De repente, a gente trazer um Vamos, assuntos mais técnicos, algo mais pesado aí para quem já convive com o Salesforce. vamos falar de integração. Opa, Eu olha, tô já tem perguntando até aqui. tema. Já tem até termo. Ralei muito. Ó, ele perguntou, Camis, tem alguma dica para quem começou a estudar agora e quer entrar no mercado? Tipo, consultorias pequenas? Ah, assim, a dica que eu dou eu acho que existe, não adianta ser afobado, tem uma curva de aprendizado, eu acho legal você aproveitar esse momento, entendeu? A consultoria pequena é válida por causa disso. É uma escola. A gente estava numa consultoria, não era tão pequena, mas assim, o tempo que a gente passou lá, a gente teve a oportunidade de aprender muito. Então, às vezes, pode parecer pequeno, não acho que eu estou ganhando o que o mercado oferece, mas você tem que entender que você está na curva de aprendizado. Então, a consultoria, ela está botando fé e ela está te deixando evoluir. Então, vai por conta própria. Vai ser um Uhum. esforço no começo, de um ano e meio, enfim, mas é uma dedicação que dá resultado. Consultoria geralmente tem prazos apertados, você tem que aprender por conta própria, ela te dá às vezes as ferramentas e você tem que correr atrás, e isso é uma escola, isso é uma escola. Então, assim, a dica que eu dou, cara, você quer crescer, você quer sair rápido dessa consultoria, você tem que estudar, você tem que certificar. Porque o mercado, no final das contas, se você provar que você sabe, mesmo com pouco tempo de carreira dentro do seu source, você acaba ganhando mercado com aquilo que você prova, sabe? Então, você tem que ter um embasamento, assim. Hoje eu não sou certificada, mas eu tenho um tempo já que eu estou no Salesforce, entendeu? Então, a consultoria que a gente ficou serviu muito para isso. A gente ganhou Uhum. uma experiência pesada. Então, assim, Sim. aproveita. Exato. Então, aproveita a consultoria. Tipo, o início vai ser legal por causa disso, vai ser corrido, mas com certeza, se você gostar, você não vai se importar de passar fim de semana no cliente ou com o time, fazendo as coisas subirem, pacote, etc. Eu acho que tem que tirar proveito disso sim, principalmente no começo, tá?
e depois é deslanchar, cara. Eu acho que o mercado, ele é o que eu falei. Eu tenho inúmeras histórias de amigos meus que começaram com Salesforce, que antes não era Salesforce, que virou Salesforce, que assim, as portas abriram. Você mesmo, Will, as portas abriram, você começou como consultor lá com a gente, e aí olha onde você chegou, o Fê também, a minha própria história, pessoas de dentro da Liberty também. Eu tenho um amigo meu que, na verdade, foi o que me indicou lá para Liberty, que ele, na época, trabalhava, começou com CRM, conheceu lá na Liberty, e hoje ele trabalha para a Liberty Internacional com Salesforce, 100% Salesforce. Então, cara, tem inúmeras histórias. Salesforce, a experiência, o tempo te dá a experiência, isso é valioso, valioso para você, tipo, criar uma carreira e começar. Vai chegar uma hora que você vai escolher, né? Então, eu acho que para começar, você, por exemplo, está na carreira de dev e quer começar no Salesforce. Cara, começa estudando Trailhead, começa network, Salesforce faz muita, às vezes faz Muitos evento, eventos. A gente falou isso é disso semana legal. passada aqui. Isso é muito legal de você conhecer as pessoas, de apresentar. Então, ali mesmo você faz seu networking. No próprio LinkedIn, tem muitas pessoas, se você colocar conhecimento em Salesforce, que tipo, te procuram, entendeu? Então, é isso. O começo é você dar as caras e ir atrás. Eu acho que, se for dev, uma experiência assim, antes de desenvolvimento, eu acho bem legal. Diferente da Jaque, que começou já no estágio e já deslanchou em desenvolvimento. Eu comecei, já era desenvolvedora e depois eu comecei com o Salesforce. Então, para mim. Ixi, tá. Então, para mim, eu achei que foi bem fácil. Fácil não, mentira. Eu escolhi a palavra errada. Para mim, eu achei que foi. Ter a oportunidade de começar do zero foi assim, mais tranquilo. Agora, em questões de dev, como é que eu faço para começar de dev do zero? Tem oportunidade? Não tem? Eu, honestamente, não sei. Já vi estágios começando, exemplo, a Jaque. Eu acho que é um exemplo legal. E tem, cara, porque mercado sempre precisa, e isso é muito legal do seu esforço. Então, dar as caras, vai atrás, estuda, divulga, vai em evento, conversa com pessoas que você sabe que trabalha. Essas pessoas vão poder te indicar com certeza. E é isso. A rede Salesforce é bom porque as pessoas muito, tipo, se indicam, tem network, enfim. Isso é bem legal. Show. Cami, de novo, muito obrigado. De nada, E Fê. Quero fica agradecer aí de novo. Um convite para um beijo para próximo todo bate-papo para a gente mundo. poder falar de integrações, hein? Sim, vamos falar. Eu tenho um exemplo muito legal para falar. A gente conversa. Eu quero mandar um beijo aí para todo mundo que viu a live. Um beijo, ó, Fê. Obrigada aí a oportunidade. Foi bem legal conversar, viu? Imagina. Eu que agradeço pelo seu tempo. Pessoal, Imagina. forte abraço. A gente se vê amanhã Beijo, às gente. 9h41. Tchau, tchau.